Oi! Meu nome é Denise Weberton, sou jornalista do Instituto Federal de Rondônia e vocês estão no Diálogos Videocast. E o que é o Diálogos Videocast? É um lugar para a gente falar sobre o Instituto Federal de Rondônia, sobre os servidores do Instituto Federal de Rondônia, e por falar em servidor, eu estou aqui com a Cleonice Cabral, ela que é diretora de gestão de pessoas do Instituto Federal de Rondônia. Olá, Cleonice, seja bem-vinda ao nosso Diálogos Videocast. Olá, Denis. Boa tarde. Boa, Obrigada. boa tarde. Tudo bem com você? Tô bem, graças a Deus. E você? Também, na medida do possível, né? Estamos em agosto, um calor tremendo, Muita fumaça, né? muita fumaça, né? Mas tirando isso, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho no Instituto Sim. Federal de Rondônia. E, Cléo, agora, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória pessoal, né? Da sua trajetória profissional até chegar no Instituto Federal de Rondônia, né? Você que está no Instituto Federal de Rondônia desde 2010, então já tem uma longa história aí dentro da instituição. Você fez 14 anos de IFRO, agora em julho, é isso? Isso, dia 15 de julho eu completei 14 anos. Tem um tempinho já. Passou bastante, passou bem rápido, né? Ao meu ver, muitas histórias. Nossa, vivi muitas coisas aqui no IFRO. A minha vida foi construída aqui, a minha vida profissional, né? Toda aqui. Antes de eu entrar no IFRO, eu tive um vínculo, né? Porque o primeiro vínculo meu foi como estagiária na Infraero. Eu trabalhei 1 ano e 7 meses na Infraero, eu era bem jovem, né? Quando eu ainda fazia faculdade. E foi uma experiência também fundamental, porque ali eu tive o meu primeiro contato, né? Empregatício. Ali eu peguei assim, comecei a meu lado profissional. Então foi excelente também, foi muito bom e essencial para minha trajetória. Foi o primeiro passo ali. Conheci muitas pessoas lá na Infraero, foi muito bacana. Quando eu me formei em 2005, né, na época eu consegui um vínculo com o governo do estado de Rondônia, era CDS na época, né, então era um trabalho temporário. E eu tive que me virar muito cedo, desde nova, né? Eu tive que trabalhar cedo, estudar. Então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Foi uma rotina assim bem árdua, né? Como a maioria dos brasileiros passam por isso, né? Mas graças a Deus eu sobrevivi, deu tudo certo. Então quando eu concluí a faculdade, né? Eu consegui esse vínculo lá com o governo do estado de Rondônia. Trabalhei por 4 anos no hospital de base, na gerência médica. Também foi outro trabalho fundamental para a minha trajetória. Ali eu fiz amizades que eu levo até hoje, né? Foi muito importante para mim e eu vivi coisas ali incríveis, né, do lado profissional e foi muito bom. E depois que eu saí de lá do hospital de base, foi quando eu fui nomeada aqui para o IFRO, em 2010. Em junho de 2010 eu fui nomeada para cá. E assim, eu não tinha nenhuma expectativa na época, né? Porque eu já estava trabalhando lá no hospital de base, apesar de ser vínculo temporário, né? Mas eu estava assim relativamente indo bem lá. Hum. Então, quando eu recebi a nomeação no meu e-mail, aqui do IFRO, né? A nomeação, uma consulta, né? Para saber se eu tinha interesse em ser nomeada, foi uma surpresa, porque eu não esperava. Tinha feito o concurso de 2008, né? Foi o primeiro concurso do IFRO e eu fiz, mas assim, sem expectativa de ser convocada. E aí, como eu trabalhava na gerência médica no hospital de base na época, né, a gente atendia muitas pessoas, muitos pacientes que transitavam lá, né, transitam até hoje. Na gerência médica tinha muito isso, e o pessoal ia lá para pedir o apoio da gerência médica no sentido de conseguir realizar um pedido médico, né, para fazer um exame, esse tipo de coisa. Aí chegou uma pessoa que é do IFRO hoje também, ele chegou até mim lá e comentou que ele tinha sido chamado para o Instituto Federal de Rondônia. Aí quando ele falou que estavam sendo feitas as convocações, né, eu me atentei. Ele falou assim, fica ligada no seu e-mail, né, que provavelmente, se for para te convocar, você vai receber um e-mail. Aí foi quando eu fiquei acompanhando o e-mail, e naquele mesmo tempo me acabaram me mandando um e-mail, né? A Silvilene na época me mandou um e-mail e foi uma surpresa, assim, uma grata surpresa, porque realmente eu não esperava, né? Quando eu prestei o concurso do IFRO, não tinha muito conhecimento do que era o IFRO, do que o IFRO realizava, né? Acho assim como a maioria, né? Porque o IFRO estava iniciando ainda naquele tempo, né? 2008, foi o primeiro concurso, ainda foi realizado pelo IFAM na época.
Então, assim, a maioria das pessoas não tinham conhecimento da existência do IFRO, né, do que os institutos federais, né, do seu papel primordial que eles têm perante a sociedade. Então, eu passei a conhecer sobre o IFRO realmente somente depois que eu comecei a exercer minhas atividades de fato. Mas é maravilhoso, né? Quando eu recebi aquele e-mail, assim, eu pensei, nossa, minha vida mudou totalmente, porque assim, quando você está num vínculo que não é efetivo, né? Hoje você está, amanhã pode não estar. Então tem sempre aquele medo, né? Aquela expectativa. E como eu fui surpreendida, né? Uma boa surpresa, eu fiquei muito feliz na época eu recebi, né? O e-mail perguntando se eu teria interesse. E na época, quando eu fiz o concurso, Denis, era lá para Ji-Paraná. Era Ah, para Ji-Paraná na época, a maioria das vagas acho que era para lá, né, na época. aham. Só que como estava em implantação, eu fui consultada para ficar aqui em Porto Velho. E aí a surpresa foi melhor ainda, né? Porque eu não precisei sair da minha cidade, continuei aqui. Até porque eu estava grávida também, quando eu entrei no instituto, estava grávida da minha primeira filha. E aí, assim, eu não sei se fosse para ir para Ji-Paraná, se eu teria ido na época. Então foi maravilhoso, né, quando eu fui convocada para ficar aqui em Porto Velho. E aí, na mesma semana, eu vim presencial, conversei com a Civilene, né, tudo, e já aceitei, né, porque era Porto Velho, então nem pestanejei, nem pensei, né, porque eu não era estável, então eu tinha que ir para um vínculo mais seguro, né. E assim eu fiz, aceitei, aí fui nomeada, minha nomeação foi publicada no dia 23 de junho de 2010, ainda lembro, e quando foi no dia 15 de julho de 2010, eu tomei posse no IFRO. E aqui estamos, E aqui né? Uma estamos, longa jornada dentro da longa instituição. jornada. Um filho, né? Praticamente outro Sim, filho, né? Você teve a filha na tenho mesma. 2 filhos, que a minha É, filha vai fazer 14 anos agora, em setembro, né, dia 3 de setembro. praticamente a mesma idade Sim, que você entrou e a sua filha tem, a né? mesma idade. Então, eu também, no caso, foi mais ou menos esse meio surpresa, assim, que chegou. Eu também não estava contando, né? Eu fiz o concurso em 2014, fui chamada em 2016, então eu recebi esse e-mail surpresa, assim, é aquele e-mail que muda a sua vida, né? Assim, que você começa a pensar A gente não está esperando, né? muitas coisas, assim, tipo, a gente começa a projetar várias coisas. No meu caso, eu tive que vir do interior para cá, mas foi uma mudança benéfica, né? Me favoreceu muito. E, assim, desde 2016 estou por aqui, né? Fazendo as notícias da instituição, acompanhando os eventos. A gente tem que sempre estar junto, né? Acabei de acompanhar um evento com vocês, né? Sim, Do pessoal da gestão de pessoas do Instituto, foi maravilhoso, sinergia, né? isso. E é muito importante a gente relembrar todos esses passos, porque é muita coisa que a gente acaba fazendo, mas a gente se esquece, É, né? Porque parece que no Instituto você vive 3 vidas ao mesmo tempo, né? De tanta é muita coisa correria, né? O que nosso a dia a gente tem, dia, né? a gente trabalha, começa segunda, vai até sexta trabalhando. Aí vem o Uhum, fim de semana, quando a gente vê já é segunda de novo. E às vezes a gente esquece de lembrar dos pequenos detalhes, né? uhum, Do quanto é importante a gente lembrar da nossa trajetória passada, do quanto a gente sofreu para estar aqui hoje, né? Do que a uhum. gente viveu. É importante às vezes a gente fazer essa reflexão, porque às vezes a pessoa dá até valor, né? Dá até mais valor do que, né? Tipo, se a gente tem muita coisa de mãos beijadas, às vezes a Hum. gente não valoriza tanto, né? Porque quando a gente consegue as coisas com sacrifício, é muito bem mais valorizado, né? Isso é fato. E você estava falando da sua trajetória acadêmica, né, profissional. Você é formada em administração. Isso, administração pela São Lucas. Ah, que bacana. E depois você, já dentro da instituição, você se arriscou a fazer um mestrado, né? E um mestrado fora do país, porque eu lembro que eu acompanhei vocês, acabei fazendo uma matéria, uma notícia sobre, ou até mais de uma, né? Vocês foram para Portugal e você fez mestrado em assessoria de administração, né? Isso. Pelo SCAP? Pelo O SCAP, Instituto né? do Porto, E como do foi essa... Politécnico do Porto. Ah, que bacana. E como foi essa experiência lá em Portugal, assim, você já tinha saído do país antes? Foi a sua Não. primeira experiência internacional? Como foi essa parte de intercâmbio, de estudar fora? No IFRO, eu vivi a maior parte da minha vida. Então, assim, quando eu tomei posse no IFRO, foi em 2010, eu conhecia, falando assim, conhecia a praia, eu já tinha 26 anos. Para Uhum, ver, assim, algumas coisas na minha vida aconteceram meio tarde, né?
mais do que o comum. Eu tirei minha habilitação, eu já tinha 26 anos, né? Assim, as coisas foram, às vezes foram um pouco retardadas para mim. E aí eu não tinha expectativa nenhuma, nunca pensei, nunca imaginei em um dia conhecer Portugal, né? E a gente pensa que só nos sonhos, que não é possível, né? Que não, nunca nem passava pela minha cabeça, né? Porque por vários motivos, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade, né, que o IFRO fez essa parceria com o Instituto Politécnico do Porto, né, a gente ficou na expectativa, estávamos todos na expectativa, porque a gente sabia que a parceria ia ser realizada, né, então a gente da DGP ficou na expectativa, e quando saiu o edital, né, ficamos muito felizes, já fomos logo juntar nossos documentos para concorrer ao edital, e aí, como os critérios do edital lá, um dos critérios era ter maior tempo, né, de serviço e tudo mais, a gente da DGP tinha, né, um tempo já bom de serviço na época, que foi em 2017, né? Então, a gente conseguiu ser selecionado. Eu fui selecionada, as minhas duas colegas também da DGP foram selecionadas, a Kelly, a Jaqueline, a Leiliane também, que é aqui da reitoria. E aí a gente, lá em Portugal, ficamos juntas, né, porque dividimos o apartamento lá, foi maravilhoso, dividimos tudo. O estudo foi conjunto, então foi ótimo a oportunidade. Eu jamais vou ter como agradecer ao IFRO por essa oportunidade, porque foi uma experiência única, né, que eu jamais pensei que seria possível de ser realizada, e ela acabou se realizando. E eu não fui só em Portugal, né? Ali, quando você está lá na Europa, é tudo muito barato, tudo muito próximo, né? Os professores lá de Portugal vieram aqui também na época, né, para ministrar algumas disciplinas. E quando a gente falava para eles, aqui em Rondônia tem uma cidade que fica 12 quilômetros, 12 horas de viagem, né? Aí, nossa, com 12 horas de viagem você conhece o país todo de Portugal, né? Uhum. Então ali é bem mais barato para você viajar para outros países, para você conhecer o Portugal em si. Então a gente fez bastante essa parte aos finais de semana, né? Quando não tinha aula, a gente aproveitava para fazer o turismo, aproveitar a oportunidade de conhecer. E foi fantástico, foi maravilhoso, foi uma experiência assim que eu jamais vou esquecer. Eu pretendo voltar lá em breve, se Deus quiser. Conheci outros países também ali no fim de semana, né? Apesar de ter sido bem rápido, mas valeu muito a pena a experiência, valeu muito a pena a oportunidade. E foi assim fantástico mesmo, muito bom. Porque a experiência de intercâmbio não é só ir lá estudar na instituição, Sim. né? Vivenciar também o outro país, né? Vivenciar a cultura, saber como funciona, né? Isso. Desde a parte de infraestrutura até a parte cultural, né? Porque eu acho que é esse conhecimento, é esse ganho que a gente acaba trazendo para as nossas relações no dia a dia, no fazer aqui dentro do Instituto Federal, né? No trabalho, né? Dentro do Instituto Federal. E eu acho que é muito rico, né? Quando a gente tem essa oportunidade de poder fazer o intercâmbio, ainda mais sendo financiado pela instituição, mostra que a instituição está interessada em capacitar os seus servidores, Valorização em do valorizar o servidor. servidor, em mostrar que o nosso trabalho pode ser cada vez feito de forma melhor, né? Porque como no Instituto a gente vive se capacitando, a gente sempre procura melhorar os nossos serviços, né? Porque a sociedade vai mudando e a gente vai aprendendo a se adequar aos novos modos de fazer da sociedade, né? Isso. E, olha, hoje nos E não acompanham foi, na tradução de interpretação de Libras a Giovana e a Denise. É, não foi só a experiência assim, a gente teve o retorno também, lógico, né? A experiência cultural, a experiência de estar ali se qualificando, foi magnífica. Também teve a parte depois que a gente concluiu, do incentivo à qualificação, né? A parte da remuneração, do financeiro, uhum. né? Que conta muito. Então, foi uma experiência fantástica e maravilhosa. Que bom. Então agora vamos para o nosso segundo bloco, que é para falar um pouco das ações e dos projetos do IFRO com relação à diretoria de gestão de pessoas, né? Eu queria que você falasse, assim, quais as principais realizações e ações da DGP no momento, né? O que a DGP fez para a questão da gestão de pessoas, né? Que é a área que ela domina, o que a gente pode elencar de mais importante? Fizemos muita coisa nesse um ano aí, muita coisa mesmo. Assim, a gente tem bastante
demanda do dia a dia, né? Uhum. Trabalhamos assim, ainda muito operacional, temos um trabalho muito operacional, porque temos processos para despachar, cálculos a serem feitos, e tudo isso demanda tempo, né? Mas nós tivemos recente, ano passado, a aprovação da nossa política, né, de saúde e qualidade de vida no âmbito do IFRO, né, que é para comemorar de pé, e foi uma coisa maravilhosa, né, então é muito bom, né, fazer parte do IFRO, fazer parte da DGP. Eu já estou aqui há 14 anos, eu gosto de trabalhar na gestão de pessoas. É claro que todo local de trabalho tem os seus problemas, né? Tem os seus prós, os seus contras e tudo mais, né? Mas trabalhar com pessoas é um lugar que eu me identifiquei. Então, desde que eu entrei no IFRO, desde 2010, eu entrei na DGP e estou aqui na DGP até hoje. Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar aqui nessa área, tá? E assim, a gente teve, além da política que foi aprovada, nós fizemos visitas aos campos, né? Visitas em loco, a coordenação de atenção à saúde e qualidade de vida se fez presente, né, no ano passado, atendendo os servidores. Eu também estive presente em alguns campos, né, outros servidores também da DGP estivemos em Guajará, Colorado, São Miguel, o Renato foi também com a Fran. Então, é muito bom esse contato, né, com DGP e servidor, né, para se fazer presente ali, para estreitar os laços, né, é muito importante esse contato. Então, também foi fundamental essas visitas, e a gente pretende retornar, né, com as visitas. A CASC, estamos traçando um cronograma, né, para essas visitas, né, para serem feitas novamente. E também tivemos, ano passado, a nomeação de alguns servidores, docentes e tais, né? Como no ano passado nós recebemos 39 novos códigos de vaga, né? Nós fizemos a nomeação de alguns, os que tínhamos concurso vigente, nós já nomeamos, né? E os que não tinham concurso vigente foi para o concurso, para esse concurso que foi feito agora recente. E Que foram 76 vagas? isso, Bastante gente. 43 de docentes e 33 de TAI. E esse pessoal já vai começar a entrar no próximo mês ou no A seguinte? gente está agora na fase das consultas de remoção Ai, dos servidores bacana. internos, né? Porque Uhum, temos o edital de remoção vigente uhum. até setembro, dia 26 de setembro. E aí a gente consulta primeiro os servidores, estamos nessa fase agora, primeiro consultando os técnicos administrativos, quanto ao interesse em serem removidos para aqueles campos que têm vaga, né? Uhum. Que foram realizados o concurso. Aí depois de finalizar essa parte, porque demora um pouquinho, né? Que a Uhum. gente tem que olhar no edital. Ah, tem um professor classificado de geografia que quer ir para o Campus Calão, que tem vaga lá. Uhum. Aí ele não aceita. Aí a gente tem que ver se tem um próximo servidor com interesse de ir para lá, até finalizar a lista. Aí às vezes isso demora um pouquinho. Uhum. E também tem quando a gente não tem ninguém classificado, mas a gente sabe que tem alguém que tem interesse nessa vaga. Então a gente precisa abrir um edital de processo simplificado de remoção para a pessoa poder se inscrever e dar essa oportunidade para ela ser removida. E aí, às vezes, por isso que demora um pouquinho esse trâmite da consulta de remoção. Mas Uhum. no momento a gente está nessa fase de consultar os servidores, né, consultar os tais, depois consultar os docentes. Após isso, a gente já começa as nomeações. Hoje eu participei de uma reunião do Fórum de Gestão de Pessoas e estava a Silvilene. Uhum. Silvilene estava presente. Não sei se você chegou a conhecer a Silvilene. Foi a nossa Não, primeira DGP aqui, a primeira diretora de gestão de pessoas, em 2010, quando eu entrei, ela que estava aqui à frente do DGP. E hoje, né, desde 2013, ela está lá no MEC, trabalha no MEC. Não é mais nossa servidora atualmente, porque foi distribuída, mas ela continua lá no MEC, né? E aí ela citou que a gente pode fazer as nomeações normalmente, tá? Já está tudo autorizado, né? Não precisamos pedir autorização lá para o MEC, porque a gente tem o nosso banco de professor, então a gente não precisa dessas autorizações para fazer o provimento. Então, a nossa parte é só concluir as remoções e de fato, para as nomeações dos candidatos. A gente está recebendo muitas demandas, inclusive, e-mails de candidatos, já que estão na expectativa, imagino, né? tal, que é e-mail, é WhatsApp, querendo saber quando que vão ser nomeados. Só um pouquinho de calma, né? A gente só pede um pouquinho de paciência para a gente concluir essas remoções, né? Uhum. Primeiramente, para depois a gente dar início já às nomeações. E
E entrando na instituição, a gente tem possibilidade, como a gente estava comentando, de se aprimorar, de se capacitar, né? Teve também um edital do programa de incentivo à qualificação Isso, recentemente, PIC. teve o de afastamento também, né, para Uhum. servidores que estão fazendo mestrado ou doutorado, ou que vão fazer, né? Então são várias oportunidades dentro da instituição para você continuar estudando, continuar se capacitando dentro da instituição, por meio da instituição, que fornece essas ações de incentivo, né? Isso, tem a previsão lá na lei, né, que o servidor pode ficar até 2 anos afastado para o mestrado e até 4 anos para o doutorado, né? Uhum. E aí, no âmbito do IFRA, a gente publica o edital de afastamento com as suas regras, né? O servidor fica classificado lá, e aí a gente consegue fazer o afastamento dele. No caso dos docentes, é necessário ter o professor substituto, né, para ele poder se afastar. Então, às vezes é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem o banco de professor substituto, e dependemos de saldo no banco. A lei de contratação de substitutos fala que a gente pode ter 20% do efetivo, né, de substituto, só podemos ter 20% do total de efetivo. Uhum. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ultrapassar esse limite do banco, né? Aí para o professor tem que ter esse cuidado, assim, né? Porque ele está lá na sala de aula, né? Está lá na atividade fim da instituição. Então, para ele se afastar, precisa que alguém, né, substitua lá na sala de aula. Mas dos tais, né, já não tem essa exigência, né? Basta se inscrever no edital, ficou classificado lá, né, mais tranquilo. Se a gente tiver também o tais substituto, né, já vai melhorar um pouco para a gente, porque quando afasta um servidor, TAI, né, a gente tem, às vezes fica um pouco prejudicado o setor, porque são muitas demandas, né, e poucos servidores. Aqui na reitoria, tem uma portaria 713 que fala que trata do dimensionamento da força de trabalho. Então, lá nessa portaria, ela fala lá, reitoria tem que ter 180 servidores, só que nós não temos tudo isso, né? Então, a gente tem, assim, uma defasagem bem grande. E aí, às vezes, né, para o servidor se afastar, a chefia acaba, né, fazendo, né, coloca alguém ali para substituir, alguém que já está no setor, pega a demanda da pessoa para a pessoa, né, para dar essa oportunidade da pessoa se qualificar. Então, se for aprovado, né, o nosso tais substituto, vai ser uma grande valia agora, né, com relação à questão dos afastamentos, que vai ser assim mais fácil, né, digamos assim, do tais se qualificar e se afastar, né, e poder estudar, se dedicar somente ao estudo. Sim, muita expectativa Sim. Com relação a essa futura aprovação, né? Sim. E com relação a ações futuras que a DGP está prevendo, você pode adiantar para a gente algumas dessas ações que a gente vai ter no decorrer do restante desse ano e para o ano que vem? O que está previsto? Além das nomeações aí dos novos servidores, né? Nós temos que executar a política, né? Traçar meios, né? Projetos, programas para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos servidores, né? Lá na política nós temos 12 eixos, né, na política, então lá são vários eixos, tem o eixo da segurança do trabalho, da saúde, o eixo financeiro, então a gente precisa buscar meios para executar essa política, né, um workshop, uma atividade laboral, meios para melhorar a saúde e qualidade de vida, porque a gente entende que trabalhar com a prevenção é a melhor forma, né? Tanto se beneficia o servidor quanto a instituição, né? Porque se a gente for trabalhar no problema depois que ele ocorrer, aí às vezes fica mais difícil, né, de controlar o problema. Então, valorizando o servidor, né? A política é uma forma de valorizar o servidor, né? O servidor se sente acolhido, né? Tem os programas para psicólogos, né, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para tornar um ambiente melhor para o servidor, porque se a gente trabalha num ambiente melhor, a gente se desenvolve melhor as atividades, né? Então, fica mais fácil de se trabalhar
E é isso, a gente tem muitas ações, muitas atividades aí para serem feitas. Nós trabalhamos com muita, como é que eu digo? Muitas atividades. De qualificação? Não, também. Aham. Muitas atividades de processos que a gente tem que Sim. instruir. Só que esses Uhum. processos, eles demandam tempo, né? Uhum. Porque a gente tem que pesquisar a legislação, temos que, né? Quando chega um processo na DGP, a gente analisa o processo com base na lei, mas não basta só analisar com base na lei, porque nós somos subordinados ao MEC, né? Uhum. Ao CIPEC, Sim. Ministério da Gestão. Então, a gente tem que ver, tipo, se você quer uma ajuda de custo, a gente olha o que diz a lei e, além disso, tem que pesquisar o que o MEC, o MGI, diz com relação à ajuda de custo. O servidor faz jus, se não faz, quais são os casos que faz e que não faz. Então, às vezes, por isso demanda um tempo, né, a análise dos processos. Uhum. Nós temos também, já está em fase de contratação o CIPAG, que é o sistema de pagamento, que a expectativa é bem grande, né? Já tem várias instituições que utilizam, e a ideia do CIPAG é desburocratizar, né, um pouco a DGP, melhorar o fluxo, porque ele vai fazer cálculos automáticos. No momento, a CPP faz muitos cálculos manuais, e o CIPAG vai vir para isso, para auxiliar, mas não somente a DGP, ele vai auxiliar o gabinete, porque ele tem vários módulos e tem várias funcionalidades, né, o CIPAG. Então, dali do próprio CIPAG, a gente vai conseguir mandar uma portaria lá direto para o DOU, já consegue emitir a portaria, já publica, já faz tudo lá pelo CIPAG. As instituições que a gente teve contato, né, que já utilizam, falaram muito bem do CIPAG, né? O CIPAG também vai servir para a gente homologar a folha de pagamento, porque atualmente a folha de pagamento ela é feita toda de forma manual. A CPP faz os lançamentos no sistema, e a DGP vai lá e autoriza os lançamentos, e isso demanda muito tempo. Então, com o CIPAG, a gente vai conseguir extrair lá do CIAP um relatório, né, e homologar a folha de uma única vez. O responsável lá pela empresa, né, pelo CIPAG, citou para a gente em uma reunião que um único servidor de uma instituição, ele conseguiu homologar a folha, né, da instituição inteira, Todinha. todinha. Porque aqui no IFRO, não só no IFRO, né, mas nas outras instituições também, a gente tem um cronograma a seguir da folha de pagamento. Então, quando é na semana de fechamento da folha, é uma loucura, porque a gente tem prazo, e aí muitas coisas para serem lançadas no sistema, né? E aí esse sistema vai vir para isso, para melhorar esse fluxo, para agilizar, e aí a gente, né, vai fazer com que a gente também tenha tempo para atender a outras demandas, né, já que o CIPAG vai nos dar esse suporte aí que vai ser fundamental. Acreditamos que até esse ano, né, a gente consiga adquirir. O processo está na Pró-Reitoria de Administração no momento, né, já foram feitos, a comissão já fez os procedimentos necessários e encaminhou lá para a PROAD. Também temos a aquisição do Gympass, né, só que esse acho que não será para esse semestre, né, possivelmente no semestre que vem. E o Gympass é uma plataforma também de saúde, já está na nossa política, né? Uhum. Uma plataforma de saúde e bem-estar, que será oferecida aos servidores. Essa aí, né, a gente está esperando com E ansiedade, né, Colin? Tá todo mundo na expectativa do Queremos. Gympass. Uhum. E ele vai oferecer também vários serviços, né, relacionados Uhum. à saúde do servidor, academias, psicólogo, nutricionista, Ai, que nutrólogo. maravilha. Então, são, assim, vários benefícios. Quando conseguir, né, a Uhum. contratação, eu creio que os servidores vão comemorar muito, porque é muito bacana o projeto deles, né, que eles têm. Então, é muito bom. Também pelo Gympass, quem não quiser e não puder, né, ir numa academia presencial, pode fazer online, vai ter todo o suporte online. Então, tem várias finalidades e várias funcionalidades o Gympass.
Que maravilha. Então, fechamos esse bloco, né? Vamos para o nosso terceiro bloco, que é o Caminhos Trilhados. Colin, solta a vinheta aí. Então, estamos com o nosso bloco chamado Caminhos Trilhados. Nesse bloco, o que a gente faz? A gente pede para o nosso convidado, para a nossa convidada, que é a Cléo Cabral hoje, selecionar algumas imagens da trajetória dela no Instituto Federal de Rondônia. Então, Cole, vou pedir para você colocar a primeira imagem para a Cléo falar para a gente o que significa essa imagem, por que ela selecionou essa imagem, Cléo? Essa imagem foi logo que eu entrei no IFRO, em 2010, ali na FATEC, aqui onde eu saí, funcionava ali a FATEC quando eu entrei, e eram poucos servidores, na época, se eu não me engano, eram 300 e poucos servidores no total. Que no IFRO todo, né? No IFRO todo. Isso aí era só na reitoria. Esses aqui são servidores da DGP, temos a Débora ali, né, que atualmente ela está cedida lá para o INEP. Aí tem a Silvilene ali, Silvilene foi que eu comentei que ela está lá no MEC, né, atualmente, desde 2013, mas ela foi redistribuída também para o IFPB. Então, já não é mais a nossa servidora. E temos ali o Mauro, que é até esposo da Nice, que trabalha aqui na reitoria, trabalhou com a gente na época também, acho que por 2 anos, depois ele pediu vacância e foi para outro órgão. Ali a Marinete ainda está na DGP também, está fazendo ali par comigo, porque ela também é de 2010, é da mesma época. E eu estava ali bem magra, mais jovem, né? Não tinha esses cabelos brancos assim. E aquela outra ali de vestido é a Elizabeth, que também já foi nossa servidora aqui da DGP, só que ela pediu vacância, já tem um tempinho já, e não faz parte mais do IFRO. E a última é a Jaqueline. Jaqueline também, ela entrou em 2011 no IFRO e está ainda conosco e na DGP. Na DGP, né? igual a mim, entrou na DGP e ficou na DGP, desde quando entrou até agora. E como que era essa Cléo que entrou? Quais eram os sonhos? Como que você consegue lembrar de como você era nessa época, assim, a partir dessa imagem que a gente mostrou aí? Consigo. Cheia de sonhos, né? Tinha muitos sonhos nessa época e tinha sonhos de adquirir bens materiais, tinha sonhos de viagem, tinha vários sonhos. E aí, assim, alguns eu consegui realizar, né, no âmbito pessoal. Consegui adquirir o meu carro, nessa época ainda não tinha carro, então foi uma conquista, né, quando eu consegui meu primeiro carro, com muito sacrifício, né. Foi um sacrifício para eu me adaptar a dirigir, porque eu não dirigia, quando eu entrei no IFRO eu ainda não dirigia. Eu estou nessa luta, eu ainda não sei, tipo assim, eu tenho carteira, mas eu não tenho, como se diz, eu não tenho confiança para dirigir, então às vezes eu dependo de aplicativo, dos colegas, né, para me levar para os lugares, para me levar para casa, mas a gente sempre colabora um com o outro, a gente consegue superar os problemas, mas dirigir é uma meta para mim também, eu preciso perder sonho, né? eu preciso perder esse medo, né, na verdade. É um sonho que eu realizei também. Eu vi assim o pessoal dirigindo, eu nunca vou dirigir, ainda mais na cidade, né? Sim. Mas aí assim, veio a necessidade, porque eu tinha uma filha pequena na época, né? Com a necessidade, eu fui obrigada a ir atrás. Ou vai, ou né? vai, né? Porque hoje em dia o carro é uma necessidade, ainda mais quando você tem filho pequeno, né? Leva para a escola, é vida corrida. Então o carro ajuda bastante, é fundamental. E aí não teve jeito, eu tive que encarar, né? Entrei na autoescola enquanto estava ainda de licença gestante, levava ela para as aulas teóricas, na época eu me lembro que eu levava ela para aula teórica, para assistir as aulas, porque não tinha com quem deixar em casa. E aí depois fiz as aulas práticas, comprei o carro, e o carro ficou ainda acho que uns 2 meses lá parado, porque eu não tinha habilitação ainda. Meu medo é esse, sabe? Comprar, ficar com medo de deixar lá parado. Aconteceu comigo. E aí fiquei com medo de não ter coragem mesmo, né, de encarar o trânsito. Mas graças a Deus eu perdi o medo, né? Saindo. Você tem que sair e encarar. O problema é que você só aprende na prática. Dirigir, né, você tem que praticar.
Então eu acabei perdendo medo. Pegava o carro morria no sinal, Ai, meu e era uma Deus. confusão, o pessoal ficava buzinando atrás, mas Acho que o meu maior receio é esse, assim, sabe? Eu parar, o carro morrer no meio do nada, assim, e eu entrar em acontece. pânico, né? A ansiedade bater, eu não conseguir desenvolver ele, porque é uma responsabilidade muito É grande dirigir, né? Assim, tem verdade. muita gente envolvida, né? Sim. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas, Colin, eu queria que você colocasse a segunda imagem que a Cleonice passou pra gente. E essa imagem, Cleonice? Ah, essa aí eu estava grávida da minha segunda filha, a Emanuele. Foi nesse dia, foi, se eu não me engano, foi um chá de bebê que elas fizeram para mim. As meninas da DGP foi de despedida, porque ia sair de licença, né? Então foi maravilhoso. Tem ali a Clara, que era da DGP também, e foi redistribuída no passado. Lá atrás tem o Agenor também, que já foi nosso servidor, atualmente ele é servidor do Campus Calama. Uhum. E foi muito bom esse momento aí, porque foi a minha despedida, né, antes da licença, depois eu fiquei 6 meses afastada, Uhum. né, e foi maravilhoso esse momento aí, eu me lembro até hoje. E assim, o que que mudou assim na sua mentalidade daquela época para hoje, né? Como que você se vê hoje como profissional? Eu cresci muito, aprendi muito, muito mesmo. Assim, gestão de pessoas a gente nunca sabe de tudo, né? É Uhum. uma área que sempre tem mudanças, Pessoas, né? né? Então a Pessoas, gente muda muito, mudanças, né? né? E a gente nunca sabe de tudo. Mas, assim, eu falo que trabalhar na gestão de pessoas, a gente é muito unido. Tanto a DGP em si, né, CGP, somos muito unidos, quanto a gestão de pessoas em geral, porque às vezes a gente tem vários grupos, né, de gestão de pessoas no Brasil, tem vários órgãos, acho que a maioria dos institutos está ali, se não todos, né, e tem um exclusivo que é da gestão de pessoas, e assim, às vezes você está com uma dúvida, né, mas tem uma outra pessoa que já passou pela mesma situação e sabe como resolver. Uhum. Então, isso é fundamental, né, na gestão de pessoas, um apoiando o outro, porque a gente está ali, está no mesmo barco, Uhum. né? Então, às vezes quando surge uma coisa nova que a gente não tem ideia, né, do que fazer, de como resolver, a gente joga lá no grupo. Tem sempre alguém que dá aquele norte, né, para a gente não ficar tão perdido. E isso é muito bom, porque, né, até fortalece as nossas emoções, porque se eu tenho um problema para resolver, eu não sei como resolver, aquilo ali pode acabar me adoecendo, né? Uhum. E é fundamental essa parceria entre a gestão de pessoas, né, com os servidores da gestão de pessoas. Os servidores em si da DGP também, nós somos uma equipe muito unida, vários servidores, né, como eu mostrei ali, alguns já não estão Uhum. mais na DGP, Uhum. mas a gente cria vínculos, né, cria laços, então é fundamental a gente ter, porque a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Então é Uhum. fundamental a gente ter uma boa relação com os colegas de trabalho, né? Alguns a gente até leva para fora do trabalho, e isso é muito importante. A gente sabe que pode sempre contar com alguém, né? É bom a gente ter alguém para contar. E eu sei que o pessoal da DGP, né, em si, está ali, está à disposição, todo mundo colabora, é uma equipe comprometida, responsável, uma equipe maravilhosa. E é ótimo estar na gestão de pessoas. A relação com todos é maravilhosa, né, e muito boa. Ah, que bacana. Então, vamos para o nosso quarto bloco. O quarto bloco é o jogo rápido. Faço uma pergunta de uma palavra e você responde em seguida, tá bom? Uhum. Tá preparada? Acho que sim. Vamos começar? Sim. Então tá, eu queria que você falasse uma pessoa. Uma pessoa? É importante para você. Minhas filhas. Imagino, né? Seja. Um livro. Um livro. A lição das sete. Eu não lembro o nome em si, mas eu já li esse livro. Acho que é As Sete Lições das Pessoas que Vencem na Vida. Ah, bacana. Um filme marcante para Um você. filme. Nossa, eu assisti ano passado, de uma garotinha que o pai tinha um problema psiquiátrico, prisão na cela 7, alguma coisa do tipo. Ah, sei. É Ah, esse o nome, Milagre, né? eu acho que na É Cela Milagre 7. na Cela 7, é Aham, é esse. muito bonito É mesmo, bem muito bom, tocante. marcante. E um dia para você reviver. Ah, eu acho que
tempo que eu fiquei lá em Portugal. Você foi na Da época do saudade. inverno? Foi no inverno? Não era tão frio, né? Mas pra gente que Aham. não é acostumado, Sim, para quem tá acostumado com 35 uhum, graus em Porto sim, Velho, né? tem que ir equipado, né? Já bateu o Preparado. queixo lá, né? Sim. E um dia para você esquecer. Ixi, um dia para esquecer, meu Deus. Acho que um dia de estresse aí. Que tem, né? Sempre tem, né? Aqueles Sempre tem. estresses, às vezes a gente fica Uma estressado com sexta-feira, o dia a fechamento, dia, né? com o trabalho, né? Uhum, Mas o importante é a gente não ficar revivendo aquilo, né? uhum, O estresse passou, né? Aquela coisa para a gente esquecer já passou, então uhum. viver um dia de cada vez, porque dias melhores virão, né? Ah, onde ver. É uma conquista para você. Uma conquista. Estar na DGP. Que bom. E um desafio. DGP. Uma conquista e um desafio. Muitos, Um medo. muitos desafios. O medo, Achei que você ia falar. medo pessoal, É, pode ser pessoal ou eu profissional. acho que medo seria minhas filhas mesmo, de Medo das suas perdê-las. filhas? Não, de Ah, perdê-las tá. um dia. Entendi. Isso. Achei que você ia falar o medo DGP Não, também, né? Agora sem não, a cara, né? DGP é um desafio, mas a gente vai vivendo um dia Aham, após o outro, né? E aham. isso é E importante. um sonho? Um sonho seria ver minhas filhas formadas, né? Espero chegar lá um dia, Ah, vai chegar vê-las, assim. se Deus quiser, vê-las crescer, né? Traçar a trajetória delas, e Junto com elas, né? Elas já sim, têm ao lado alguma ideia do que elas delas. querem fazer ou ainda não? Ainda estão na fase de descobrir. Ainda estou nessa fase aí de Ah, que bom, a descoberta. melhor fase, né? Melhor fase. Mas acho que uma coisa que a gente tem que deixar assim claro para as nossas crianças e adolescentes é que a gente tem a possibilidade de mudar, se não está satisfeito, né? Pode Sim, tentar outra área e tudo mais. Você não tem que definir sua vida com 16, 17, 18 anos, né? sim, sim. É o erro que ajuda a gente a progredir, né? E por último, o IFO para você é? Para mim, Hum. é tudo. O IFRO mudou a minha vida, que eu não tinha expectativa, né, como eu te Uhum. falei, e quando, a partir do momento que eu fui convocada, eu passei a ter novas expectativas, né, de um futuro, pude dar um futuro para minhas filhas, né, Uhum. e a gente tem a expectativa de construir um futuro cada vez melhor. Ah, que E bom. o IFRO foi fundamental nesse processo. Que ótimo. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio do Diálogos Videocast. Queria agradecer a você, Cleonice, pela sua disponibilidade, por sua afabilidade, por toda a sua competência na instituição, no trato com a gestão de pessoas. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores e eu gostaria de que você falasse um pouco qual a importância de ter uma gestão de pessoas forte dentro das instituições, né? No caso, o IFRO. Primeiro agradeço, né? Agradeço a Denis, a Ascom pelo convite. Fico muito honrada por estar aqui hoje, né? Poder dividir um pouquinho da minha trajetória com todos, né? Foi muito bom esse momento. E coloco à disposição aqui a DGP, todos os servidores da DGP estão à disposição de todos os servidores, então fiquem à vontade para nos procurar, mandar e-mail, mandar um WhatsApp, a gente está sempre à disposição, às vezes demora um pouquinho para responder por conta da demanda, mas a gente sempre responde, né, sempre dá um retorno para o servidor, e no que precisarem da DGP, que estiverem ao nosso alcance, né, nós estamos aqui para isso. É importante a DGP trabalha com pessoas, né, então a gente sempre busca dar atenção devida ao servidor, né, a atenção que ele merece, né, que é necessária para o processo em si, né, então é isso. O que precisarem da gente, não hesitem, né, em nos procurar, fiquem à vontade. Qual foi a outra pergunta que você perguntou? Qual que é a importância mesmo de ter uma gestão de pessoas dentro da instituição, uma gestão atuante, né? Ah, sim. Gestão de pessoas são muitos desafios, né, muita responsabilidade, Uhum, né? Temos a saúde do servidor, que é fundamental, né? A gente trabalhar com saúde, tanto física quanto mental, né? Temos também o exame periódico, que até acabei
acabei esquecendo de comentar com você sobre os Uhum. exames periódicos, né? A ideia é que seja realizado, né, ainda esse ano, os exames periódicos, para abranger todos os servidores, né, os colaboradores da instituição, para a gente saber como que os servidores estão de saúde física, né? É importante fazer essa prevenção, né? Trabalhar com a prevenção, então é importante, e também teremos, né, esses exames periódicos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e, e é fundamental, né? A gente cuidar das pessoas, né? Gestão de pessoas é isso, é o cuidado, né? É o carisma, é como você trata uma pessoa, porque às vezes eu falo com uma pessoa lá de Colorado, né? Respondo no WhatsApp, e às vezes ele pode entender mal o que eu escrevi lá no WhatsApp, mas não foi a intenção, né? De responder com maldade, né? Mas quando você conhece a pessoa e se aproxima, né? Às vezes a pessoa que recebeu a sua mensagem pode dizer, acho que não está num bom momento, né? Uhum. Ou está passando por alguma situação, por quê? Porque ela te conhece, sabe que você não é seu perfil. Então é importante a gente ter esse contato mais próximo com os servidores, né? Com coordenação de gestão de pessoas, é fundamental esse contato. E esperamos que continue assim, gestão de pessoas próxima dos servidores, que é assim que tem que ser, né? Uhum. Trabalhar ali lado a lado, porque a gente trabalha para uma única instituição, o IFRO, nós somos só um time trabalhando com o mesmo propósito. Uhum. Então, se um ajudar o outro, né, o processo torna-se mais fácil. E é isso, trabalhar em parceria, né, se os servidores tiverem alguma sugestão, né, do que pode ser feito, de alguma ação, né, relacionada à qualidade de vida ou qualquer coisa do tipo, também fiquem à vontade para mandar sugestão para a DGP. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, Cléo. E chegamos ao final de mais um Diálogos Videocasts. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E se vocês quiserem saber mais informações sobre o IFRO, acessem o nosso portal e também acompanhem as nossas redes sociais. IFRO, Educação que Transforma. Tchau!